Essa obra de arte, que retrata uma cena calma na praia, pintada pelo artista holandês Hendrik van Antonissen no início do século XVII, por volta do ano 1630, escondia uma grande surpresa, só descoberta agora, quase 400 anos depois. E foi por acaso. A paisagem marítima mostrava alguns grupos de pessoas reunidas perto do mar, outras nas falésias, além de alguns barcos puxados para a areia. A tela é do Museu Fitzwilliam da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que por causa do tempo estava já amarelada, desbotada, e por isso passou por um tratamento no Departamento de Conservação. E foi justamente durante o trabalho de remoção da camada de verniz antigo sobre a pintura que começou a aparecer alguma coisa nova e estranha naquela cena, bem na linha do horizonte, em cima do mar, e parecia a figura de uma pessoa. Mas como é que podia isso? Alguém parado ali sobre o oceano? Só aos poucos e com muito cuidado foi possível revelar a imagem escondida. Era uma baleia encalhada na praia que atraiu a curiosidade daquelas pessoas na pintura. Provavelmente foi o registro de algo que realmente aconteceu. Mas por que a baleia estava escondida? É difícil dizer. Talvez por razões estéticas ou mesmo comerciais, que posteriormente alguém tenha optado por tirar o animal morto da cena e assim poderia vender o quadro com mais facilidade. Olá, amigos da história! Na verdade, no passado, a prática de aproveitar a mesma tela para pintar uma imagem nova por cima da anterior era bem mais comum do que se imagina, mas só ultimamente começamos a descobrir as pinturas escondidas por trás de obras de arte famosas. Só quase no final do século XX ficamos sabendo, por exemplo, que a pintura A Mulher na Janela, do artista italiano Paolo Mavecchio, foi drasticamente alterada para se ajustar à moral da sociedade da época em que foi pintada, provavelmente entre os anos 1510 e 1530. Uma restauração revelou que na imagem original a mulher tinha os cabelos mais cheios e loiros, não castanhos, e o olhar e o queixo foram suavizados, os mamilos cobertos para ficarem mais discretos. Também por questões morais, o pintor francês Georges Seurat cobriu parte da polêmica pintura Mulher Jovem Passando Pó. A modelo era Madeleine Knobloch, amante de Seurat. Um dos itens ao fundo é um espelho na parede que reflete um vaso de flores sobre uma mesa. Mas antes, o que estava ali era um autorretrato do pintor. Exames técnicos recentes provaram que Seurat adicionou o reflexo das flores para cobrir a própria imagem dele refletida e manter o caso amoroso em segredo. Essa outra pintura, um retrato de Isabella de Médici, filha do grão-duque da Toscana, também foi passar por uma restauração e tcharam! Apareceu embaixo a verdadeira face da nobre mulher. Não só a face, a mão também, que era originalmente maior e que segurava mais objetos. Além do lenço, havia uma urna que foi removida. E se descobriu que tudo foi repintado, retocado, de modo a que ela parecesse mais jovem e mais delicada. Muita gente pensava por engano que o quadro foi pintado na era vitoriana, mas possivelmente aí foi quando ele ganhou essa espécie de Photoshop. Ele foi criado mesmo bem antes, por volta do ano 1570. Portanto, não foi mudado enquanto Isabella era viva. Outra maneira de encontrar esses tesouros ocultos é com a técnica da fluorescência em raio-x, que expôs a imagem de uma cabeça misteriosa acima do ombro esquerdo de um dos homens nessa tela, os serradores de madeira, do pintor realista francês Jean-François Millet, em 1850. Depois de uma varredura completa, as outras partes da imagem escondida foram totalmente reveladas. Era a figura da famosa estátua francesa La République, a República. Descobriu-se depois que ela foi pintada para concorrer num concurso estadual, mas como o artista não ganhou nenhum prêmio, então ele pintou essa outra imagem sobre a original, reutilizando a mesma tela, simplesmente para economizar material e dinheiro, é claro.
Paul Cézanne foi um pintor pós-impressionista francês. Atrás dessa obra dele, chamada Natureza Morta com Pão e Ovos, de 1865, que estava sendo restaurada em 2022, foi surgindo a imagem de um homem, os olhos, a linha dos cabelos e os ombros aparecendo como manchas escuras. Acredita-se que seja o próprio Cézanne que pintou e depois escondeu um autorretrato. A gente não consegue ver a olho nu, mas nessa grama aí, pintada pelo famoso artista holandês Vincent van Gogh nos anos 1880, ficou coberta e esquecida por mais de um século a imagem de um rosto. Os detalhes mostram a figura de uma mulher que aparenta ser uma camponesa, de identidade desconhecida. De acordo com especialistas em arte, Van Gogh frequentemente reciclava as telas dele. Aliás, durante muito tempo houve dúvidas sobre se ele seria realmente o autor dessa outra tela assinada e intitulada Natureza Morta com Flores do Prado e Rosas, de 1886. A obra chegou até a ser removida do catálogo do artista, mas foi somente quando a imagem de dois lutadores foi descoberta embaixo dessa pintura é que ela passou a ser considerada uma tela verdadeira de Van Gogh, pois ele já havia desenhado antes imagens de lutadores e pintado sobre elas quando reutilizou as telas. Essa, como muitas outras imagens escondidas, pôde ser reconstituída e recriada com a ajuda de inteligência artificial. E um pintor que usou até a tela de outro artista para pintar por cima foi o espanhol Pablo Picasso. A Mendiga Agachada, essa tela famosa da chamada fase azul do pintor, escondia embaixo dela uma paisagem de Barcelona. Mas detalhe, o artista da pintura original é desconhecido. E é claro, Picasso também reaproveitou bastante as próprias telas dele, que começam a revelar outras criações escondidas atrás de novas camadas de tinta. A pintura inacabada de um homem de uniforme foi descoberta durante a digitalização de outra obra, o retrato de Dom Ramón Satué, pintado pelo espanhol Francisco de Goya. Os detalhes do rosto não foram concluídos, então essa figura misteriosa ainda não foi identificada. Mas os enfeites do uniforme eram usados apenas pelos homens do mais alto escalão de uma ordem de cavalaria criada por José Bonaparte, que foi rei da Espanha, nomeado pelo irmão Napoleão Bonaparte. Historicamente, apenas José e outros 15 generais tinham direito a usar esse tipo de uniforme. O reinado de José Bonaparte durou de 1808 a 1813, com a queda de Napoleão. Mas Goya continuou como pintor da corte do novo rei espanhol. E provavelmente ele aproveitou a tela para pintar essa outra figura, pois seria perigoso retratar alguém do antigo regime, já com um novo monarca no poder. Assim como essa, muitas outras pinturas ainda estão por aí, esperando para nos contar alguns segredos. Se gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal para acompanhar as novidades e até a próxima com uma história a mais.